Então, nós vamos começar esse bate-papo aqui com o Vladimir Palmeira com uma informação que o grande público não teve na época. Teve depois, quando o capitão Sérgio Miranda de Carvalho, capitão da Aeronáutica, conhecido como Sérgio Macaco, veio a público e denunciou um plano macabro de alguns superiores dele, em particular o brigadeiro João Paulo Bournier, que era um plano de sequestrar e assassinar ativistas contra a ditadura. Poucos dias antes da passeata dos 100 mil, chegou a conhecimento da diretoria da UME, União Metropolitana de Estudantes, que era dirigida pelo Vladimir Palmeira, a informação de que havia um plano para sequestrar pessoas, e ele era o primeiro da lista, e ser jogado no mar. E a gente discutiu essa história. Eu até participei da discussão, porque eu fazia parte da diretoria, encabeçada pelo Vladimir, da entidade estudantil, e o próprio Vladimir foi o primeiro a dizer, olha, ele não poderia deixar de ir na passeata. Ele era a figura central e mesmo que houvesse esse risco, que ele iria. Então eu vou passar a bola para o Vladimir para ele próprio contar essa história, que é uma coisa que não foi conhecida no grande público na época. Depois veio à tona o plano macabro desse pessoal fascista da aeronáutica, e parte desse plano era explodir o gasômetro lá perto da rodoviária na hora do rush. E a expectativa dos caras era que morressem 100 mil pessoas. E a partir daí eles fariam uma enorme repressão contra ativistas contra a ditadura. Então eu passo a bola aqui para o Vladimir, para ele contar essa história e lembrar para a gente, inclusive, como repercutiu essa coisa uma semana antes da passeata dos 100 mil, de que ele era o primeiro da lista para ser jogado no mar. Vladimir. Não, eu nunca fui o primeiro da lista de nada. Então, já é alguma coisa. Segundo, tem que dizer que o Cid disse que eu dirigia a entidade. Eu não dirigia, eu presidia, diferente, porque a direção era coletiva. Para aquela manifestação mesmo, ou para a seguinte, chamada de 50 mil, eu propus que eles queriam queimar a bandeira americana, eu propus que queimasse a americana e do lado uma bandeira brasileira fosse subindo, e perdia a votação. Por isso lá só queimaram a bandeira americana. De forma que eu presidia, mas era uma direção coletiva. O segundo lugar é o seguinte: de fato, nós sabíamos disso, capitão, mas nós tínhamos certa disposição. Você sabe que esse comportamento diante do perigo, da morte, essas coisas, é muito relativo. Por exemplo, tem gente que foi presa e levou 3 tapas e disse que foi torturada, entendeu? E tem gente como o Bacuri que arrancaram a língua, os olhos, entendeu? Não pode comparar. E nós tínhamos, em geral, uma disposição corajosa. Nós estávamos arriscando a vida ali e tal, como muitos arriscaram. Muitos de nós morreram ainda em 68. Decidimos ir. E decidi ter que vir o Cid, porque ele fazia também minha segurança. De forma que se eu levasse um tiro, certamente ele levasse. Se fosse no helicóptero, ele ia comigo. De forma que o ato de coragem ali era coletivo. Nós demais nós soubemos. E depois soubemos da posição do capitão, que o capitão foi contra, né? Sérgio, né? Que o capitão foi contra e denunciou na época, brigou com a ditadura e depois manteve sua coerência ao longo da vida. O capitão era ligado ao brigadeiro Eduardo Gomes, que sempre foi um homem decente também, de direita. Mas já é tempo que a esquerda aprenda também a valorizar seus adversários. Entendeu? Por exemplo, Delfim, que tá velhinho, já não escreve coisa. Delfim, grande figura, inteligência notável, um político hábil. Se você não reconhece qualidade no seu adversário, entendeu? Vai entregar o título sempre para o Palmeiras. Agora, o capitão Sérgio era ligado ao Eduardo Gomes ou ele recorreu ao Eduardo Gomes por saber que o Eduardo Gomes era um brigadeiro, era o patrono da aeronáutica, um jeito correto e digno? Eu não sei exatamente dentro das Forças Armadas, eu não tinha essa, mas me parece que eles já eram ligados, porque tem essa tradição, né? O brigadeiro tinha uma tradição mais constitucionalista do que os outros. Provavelmente, inclusive, o capitão Sérgio só não foi ele jogador ao mar pela cobertura que o Eduardo Gomes, que era o patrão da aeronáutica, deu para ele, né? Brigadeiro, exatamente. O brigadeiro tem uma trajetória notável de direitista. Ele foi um dos caras lá dos 18 Fortes, entendeu? Depois foi o criador do serviço, né? De Correio Nacional, teve sempre presente e tal. Foi candidato a presidente em 50 e perdeu para o Getúlio.
Então ele sustentou. E lá dentro tinha Ele gente. foi candidato também na eleição anterior, né? Depois do Contra Estado Dutra? Novo, porque ele perdeu pro Dutra também. O Dutra, do apoio do Getúlio, ele perdeu pro... E aí o brigadeiro levou uma surra, mas o brigadeiro era um homem decente. Então o Sérgio, toda a vida teve... No final da vida o Sérgio foi reconhecido, né? Ele sempre foi chegando a elogio. Mas foi uma grande pessoa, porque ser contra a ditadura lá não era fácil. No posto que ele tinha, com hierarquia militar, entendeu? Era um esforço considerável. E o Sérgio era uma figura importante. Ele foi expulso da aeronáutica na época, conseguiu depois de admissão, mas só formal, e quando morreu de câncer, ele queria a família queria enterrá-lo com a bandeira do Brasil e uma bandeira do Flamengo. E a ditadura não deixou, os militares já não era mais ditadura, mas os militares não deixaram, não permitiram. Qualquer um era de clube, não tem problema. Ele era um cara ligado às causas populares e torcer pelo Flamengo. Rapaz, se fosse isso, entendeu? A esquerda estava no poder. Não sei se para bem ou para mal. Agora, como é que foi exatamente, Vladimir? Você era claramente a principal figura na manifestação de 68. Eu era militante estudantil, sob sua direção, e algumas vezes a gente pegava um táxi, o taxista reconhecia você, já não precisa pagar não, Vladimir, etc, etc. Agora, como é que foi naquele momento, pouco antes da passeata dos 100 mil, e que nós já sentíamos que seria uma grande passeata, essa informação de que, olha, está em andamento esse plano aí de jogar algumas pessoas no mar, inclusive pessoas de direita, que tinham brigado com militares. O Lacerda estava na lista também. Agora, você, aparentemente, era o primeiro dessa lista. Como é que foi essa coisa? É verdade, nós tivemos uma discussão coletiva, de 4 ou 5 pessoas, e é preciso que você, em momento nenhum, titubeou. Disse, não posso deixar de ir. Então. Mas como é que foi isso? Talvez tenha sido a primeira vez. A pessoa não liga, nós estamos arriscando a vida da gente. Eu nunca vi problema. O meu negócio é que dizem que tem gente corajosa ali, eu não sei o que é. Eu digo o seguinte, nós estávamos ali cumprindo o negócio e dizendo que íamos fazer por fazer, entendeu? Estávamos acostumados a fazer isso. Nessas horas, eu nunca vi ninguém, sei lá, você faz, né? Tem que fazer, tá ali. Não fica pensando. Tem um episódio meio grotesco também que nós passamos lá na cadeia, né, no transporte de São Paulo para Santos, que eu já contei, que o Franklin estava lá, em que os caras foram e tinha um paulista, tinha muito paulista, dos 4 paulistas, mas um deles avisou que nós íamos para uma prisão tal, tinha prisão tal, para a esquerda tinha uma prisão, para a direita só tinha uma. Aí o carro da polícia lá foi para a direita, o camburão, né? E aí passou do quartel. E aí o cara disse, para lá só tem, sei lá se era Praia Grande, só tem ali, é ali onde desovam os mortos. Bom, aí a gente achou que ia matar a gente ali, né? E aí fiz um discurso dizendo que a gente ia morrer como comunista, entendeu? Que todo mundo fosse. Fizemos uma ordem para a saída, entendeu? Para garantir que quem sabe estivesse lá na última pudesse fugir, não sei o que e tal. Ficamos de pé, entendeu? Todos. E de fato o cara tinha errado o caminho. Então foi grotesco, depois daquilo tudo foi uma sacanagem geral, entendeu? Todo mundo rindo. Mas você não faz isso, sei lá, faz isso porque o que tinha que fazer o quê? Não era nem uma opção ali. O Vladimir foi preso no Congresso da Uni de Ibiúna, em outubro de 68. E eles separaram ali uns 10 ou 11, 12, não sei, considerados no plano nacional os líderes estudantis mais relevantes. O Vladimir estava entre eles. E esse pessoal foi levado, dessa vez, essa história que ele está contando, para um forte do Exército, comandado pelo saudoso comandante Erasmo. Erasmo Dias, que era um fascistão. E logo na chegada tem uma história engraçada que o Vladimir já me contou, pedi para ele contar de novo aqui. Não, a história é essa, né? Foi nesse dia. Não, da história não, mas é nesse dia mesmo. Quando saímos, aí voltamos para o quartel. Então, depois que voltou para o quartel, nós chamamos morte de felicidade, né? Porque, porra, claro que foi ridículo, mas a gente disse, porra, não vamos morrer, né? E aí o comandante era o Erasmo, o comandante lá do Fortaleza ficou preso. Aí ele fez um discurso contra o comunismo, contra a subversão e tal. Aí o Travassos, ele deu uma pausa, né? Ou acabou, não me lembro.
E o Travassos aí perguntou, comandante? Eu digo, puta que pariu. Porque o Travassos era muito atrevido. E aí o Travassos disse, onde é que a gente pode mijar? Aí desanuviou. E o Erasmo disse, ali, soldado, leve o estudante ali para a direita, para não sei o que. E aí o Travassos foi mijar. Isso, o Erasmo era uma figura. Aí uma vez a gente jogava uma pelada e ele deixou assim as metralhadoras, era ponto .30, né? Sei lá, 30 e ter 50. Deixou de lado ali, entendeu? Aí nós jogamos uma pelada e nós vimos que aquilo era uma provocação, evidente, né? Porque ficou sem soldado e as metralhadoras à nossa disposição. Aí nós jogávamos uma bola perto da metralhadora, ia lá, pegava e tal. Aí depois que acabou a pelada, ele disse, eu botei pra vocês irem pra lá, seus filhos das putas, entendeu? Porque se pegasse a metralhadora, ele fuzilava a gente. Não, é isso. Agora, esse plano que o capitão Sérgio denunciou, ele era uma coisa mais ampla do que não atingir só jogar algumas pessoas no mar. Ele envolvia também explodir um gasômetro ali ao lado da rodoviária, no Cais do Porto, na hora do rush. A previsão dos caras, desse pessoal, era que morressem 100 mil pessoas. O que significaria se acontecesse? Para ele, nada. Não, para o Brasil, para o país. Porque a ideia era responsabilizar os opositores da ditadura por isso e fazer uma matança generalizada. Pela conjuntura, pela situação dela, provavelmente ia endurecer pelo direito. Provavelmente pela conjuntura, pela situação da época em que a direita estava em ascenso, a direita golpista. Tanto que depois o ato 5, todo desdobramento ali, você sabe que em política tem as ondas, os períodos políticos, no sentido mais geral. Mas tinha as ondas, né? Aquelas ondas que... Aquela onda era de direita, apesar do movimento. O movimento antigo cresceu um pouco, mas você sabe, depois aquilo foi a direita estava em ascensão, provavelmente, e assim, o endurecimento da ditadura, como ocorreu depois. Não, mas o endurecimento, se efetivamente eles fazem um atentado matando 100 mil pessoas e culpam a esquerda, não ia ser um endurecimento qualquer. Era um projeto que eles às vezes falavam, inclusive, semelhante ao da Indonésia, se lembra? Que mataram milhões de pessoas. É possível, imagina. Fica no si. Após ter ouvido os membros do Conselho de Segurança Nacional, resolveu baixar um ato institucional que tem como finalidade fundamental preservar a Revolução de Março de 1964. O Vladimir falou do AI-5, mas ele foi a primeira vítima do AI-5, literalmente. Conta aí, Vladimir. Não, é porque nós íamos receber a Mescopa no dia seguinte. O Franklin recebeu e se mandou, né? E o Supremo julgava separadamente os casos e tal. E no dia que iam julgar o caso, na véspera de julgar o caso, quem nós íamos ser soltos, deram o golpe 4-5, né? Mas hoje eu me pergunto se não foi bom. Se eu saísse, provavelmente teria morrido. Era difícil ficar clandestino. Não era impossível, mas então foi impossível que eu tivesse morrido, né? Ainda mais no Rio. Não dizia... No Rio, lá, muito conhecido. Dona Gabi dizia que há males que vem para bem, não é isso? Então, eu fiquei na cadeia, mas fiquei um ano. É a mãe do Vladimir. A gente fiquei um ano preso e no final, né? Graças aí ao pessoal, eu terminei saindo com sequestro americano, né? Então, um ano é melhor do que morrer. Bom, eu acho. Ninguém voltou de lá para me contar como é, entendeu? Você sabe que agora está na moda, perdoe esse dia. A esquerda toda, antigamente o pessoal de esquerda era mais ateu, né? Agora é o seguinte, você entra no Facebook, no meu Facebook é o seguinte, morreu o José, vai se encontrar lá com o João, com o Marcos, e todos vão fazer uma festa, ah, porra, entendeu? Quer dizer, não dá. Você tem expectativa de se encontrar com o José? Nem com o diabo. Aí o doutor Povino Cavalcante, que era um intelectual, e era alagoano, um grande advogado, ele dizia o seguinte para nós éramos adolescentes, ele dizia, meu filho, morreu, fedeu. Quer dizer, acabou.
Acabou. Dizia um pouco isso, não dizia? Não sei. Mas o Povina, que aliás era um estudioso também do poeta sergipano Hermes Fontes, ele dizia isso, e morreu, entendeu? Ou como alguém outro dia disse também no Face, não, nasce incorporar a energia da poeira, assim, enfim. A gente, ao mesmo tempo que é comido pelos vermes, né? A gente depois vai, quem sabe, adubar a terra. Se não for parar nesse cimento de São João Batista, é uma desgraça, né? Então, mas nem você já morreu, entendeu? Já lascou. E agora está todo mundo falando no futuro feliz lá no céu, eles tocam, eles brincam, aí, porra nenhuma, acabou. Morreu, morreu. Para que é ser comunista hoje? Você ainda se considera um comunista? Não. Você sabe que Marx é um gênio. E eu tenho os traços do marxismo, entendeu? Os traços do marxismo. O Marx fez uma grande crítica, genial, no século XVIII e tal. Mas o comunismo, tal como os partidos comunistas defendiam e tal, no século passado, isso acabou. Porque o Marx dizia, o comunismo não é uma teoria. Mas o comunismo não é um programa. O comunismo é uma luta concreta. E o Marx se baseava em quê? Na luta dos operários industriais e dos artesãos. Que aqui entre nós, boa parte do pessoal do 48 que lutava era artesão, fruto do passado e não do futuro. Mas juntava com a classe operária industrial e você tinha um sujeito histórico. Bom, esse sujeito histórico acabou. A classe operária industrial hoje desse tamanho. E em declínio. O processo de automação e de avanço tecnológico na indústria colocou a classe operária hoje, então acabou o sujeito histórico do comunismo. Então quem fica repetindo aquele negócio do Marx, do Lenin, né, é um tolo. E no meu Face eu vejo, nego cita Lenin, cita Trotsky, cita Stalin, cita, sei lá que diabo eles citam, entendeu? Às vezes citam até Marx. Então o comunismo como tal é um anacronismo. O comunismo hoje é um anacronismo. E o que é que acontece? Nós somos de esquerda. O que é para mim ser de esquerda? É defender os oprimidos e apoiar a luta dos oprimidos. Essa é de esquerda, por isso ainda não tem uma ampla gama de posições para defender. Agora, eu sou de esquerda, eu apoio, inclusive, a luta dos oprimidos, que frequentemente é mal educada. Mas eu apoio. Agora, os objetivos têm que ser outros. O que é que está acontecendo hoje no mundo? Adeus, classe operária. Primeiro tem um processo de automação. Se pensar só na automação, não vai ter mais trabalhador manual nenhum, praticamente, vai acabar. E aí? Vamos ser o quê? Que sociedade a gente vai ter? Pão e circo? Como em Roma, né? Os caras monopolistas no meio de produção e dando festa pra gente, cultura, né? Sei lá o quê, teatro, comida, né? Renda, Bolsa Família, não sei o quê, não sei o quê. Esse é um caminho. O outro caminho é na sociedade mais solidária, do jeito que o Marx dizia, mais libertária, né? E mais solidária, mais igualitária. Agora, outro problema é a inteligência artificial. A inteligência artificial, nós estamos criando uma nova espécie. E esse é o desafio. Como é que ela vai ser criada? O físico inglês, Hawkes, ele queria proibir a inteligência artificial. Outros disseram, Hawkes, eu concordo com você, mas não dá mais tempo. Essa porra já era. E alguns querem construir inteligência artificial. Eu me divirto porque a inteligência artificial vai ser construída de qualquer jeito. A curiosidade humana também tem aí um negócio, essa porra vai. Agora, nós temos que tratar como é que vai ser isso, porque as primeiras programações vão ser feitas pelos homens. A humanidade vai criar nova espécie que depois pode tratar a gente como pet, ou tratar a gente como aliado, ou tratar a gente como inimiga. Mas nós estamos nesse século à beira da criação de nova espécie, que é um problema muito mais importante do que qualquer outro, entendeu? E está ligado também à vida da gente, a sobrevivência da espécie e a vida do planeta, junto com a questão que o Cid falou na água do meio ambiente. Aliás, eu quero atestar que desde aquela época que nossa preocupação maior era ler o marxismo, etc., então, embora lêssemos outras coisas também, claro, o Vladimir já era o único de nós que ficava lendo ficção científica, que era visto pela maioria como uma perda de tempo. Mas eu sempre gostei de você ver, tem coisas, ideias, né? Claro que não, que já estão lá há muito tempo. Aí quando você vê hoje os caras fazendo, quem era leitor de ficção científica já sabe por muito tempo. Agora, hoje esse é o desafio, entendeu? Enquanto você veja o seguinte, a esquerda brasileira, ela é mais conservadora que a direita, entendeu? Explica melhor isso, porque essa é uma afirmação bastante... Porque conservador é conservar, né? Não quer dizer que seja reacionário, mas é conservar. Porra, eles conservam Lenin, Trotsky, Stalin, Marx, entendeu? Ali como santos, entendeu? E mantém as mesmas palavras de ordem.
Assim como alguns grupos de extrema-esquerda defendem que a greve geral revolucionária, entendeu? Com palavra de ordem da conjuntura, mas faz 50 anos que eles defendem, pô, não é possível que a conjuntura não mude. É um conservadorismo desgraçado. E uma concepção errada de período político, porque os grandes revolucionários, os grandes transformadores, os grandes reformistas, foram pessoas que souberam se adaptar ao seu período político, no sentido amplo do termo. Então, por exemplo, o Lenin deu certo por quê? Porque a Rússia era revolucionária, um tremendo período revolucionário ali, tanto que não foi só o Lenin, foi um bando de gente depois que apareceu e ficou na história. Agora, o Kautsky, por exemplo, não se adaptou ao período revolucionário quando ele chegou, porque na Alemanha o período era reformista. Então, o velho Kautsky, que deu uma grande contribuição ao marxismo, algumas coisas interessantes, como, por exemplo, que o capitalismo não se reproduz de forma igual, a ideia que o Trotsky depois adotou, porque o velho Marx tratava, e o Engels tratava o seguinte: o capitalismo vai se impor na Índia, vai ser igual à Inglaterra. Essa era a visão do Marx e do Engels. Então, não estou dizendo só isso, mas o Trotsky, o Kautsky, entendeu? Eles viram isso diferentemente. O Kautsky também foi o primeiro a tratar da questão da revolução e das alianças dos países subdesenvolvidos. E o Kautsky tratou de uma questão, se não me engano, na Turquia, onde os comunistas perguntavam: devemos nos aliar aos industriais, que são de capital multinacional, ou aos latifundiários, que defendem a nação? Era um negócio colocado aí. E o Kautsky foi o primeiro a ter uma posição. E a luta contra o imperialismo, junto com os latifundiários contra o imperialismo. Entendeu? E isso abriu uma fação. O velho Lenin depois foi descobrir o imperialismo quando? Porque nego fala de imperialismo, né? O Lenin só fala de imperialismo a partir de 1913. Nunca tocou no assunto, que era uma polêmica entre Rosa e Kautsky, 10 anos, entendeu? Então, aí que o Lenin foi tratar o Kautsky, embora a visão do Kautsky depois seja equivocada, o Kautsky já estava virando conservador nessa matéria, ou mais direitista, mas a questão do período político é uma questão importante. E é difícil, veja bem, você está num período revolucionário, perde uma batalha, a batalha decisiva. Aí mudou o período, não é mais revolucionário, acabou. O que é que você faz? É difícil, entendeu? E o reformista como o Kautsky? É tudo parlamento, luta parlamentar. Há uma tendência da esquerda, em geral, não estou contando o dedo para A ou B, é que nesse tipo de situação, um ascenso e uma derrota da esquerda, entende? É que a mudança estrutural da situação política, que a esquerda não consiga ver isso. O Mir chileno, por exemplo, depois da derrubada do Allende e início do governo Pinochet, que não foi uma mudança de governo ali, foi uma mudança de regime, etc., ele lançou uma palavra de ofensiva. O Mir não se asila, queria fazer uma ofensiva e que levou a uma extinção quase completa dele. Né? Exatamente. Aliás, o Mir tem outro pecado, porque ele não combateu o golpe. Porque ele achou que o golpe podia derrubar Allende, mas quando a direita se enfraquecesse, ele atacaria, entendeu? Ele quis preservar as forças. Foi outro erro. Mas você tem razão. Sabe o que o Marx dizia? Vou falar aí. O Marx gozava os caras todos que depois da Revolução criaram governos revolucionários, estavam disputando como se houvesse revolução. Onde é que o Marx foi depois da derrota de 48? Foi para o Museu Britânico. Entendeu? Foi estudar, porque ele disse que a revolução tinha acabado. É claro que o Marx errava muito. A todos nós. O Marx sempre ficava na expectativa que mudasse a cada greve, mas ele estava estudando, ele não estava perdendo tempo traçando estratégia revolucionária numa época que não era revolucionária. Quando é que o Marx volta? O Marx volta em 83, 81, né, com a Internacional, 83 começou. E por acaso, o Marx foi falar na Internacional por acaso. E aí ele começou a desempenhar um papel o quê? Reformista. O Marx era um cara passou a defender cooperativas. O Marx se adaptou ao período político. E isso é raro, sobretudo do pessoal que sai da Revolução. E o reformista está ali no parlamento fazendo discurso, né, de vez em quando fazendo uma luta social. Vem o período revolucionário, o que é que acontece? Ele não se adapta e começa a passar para o lado da reação, entendeu? É muito frequente, o cara se omite, ou não sei o que. Então, o Kautsky se acovardou. Quando chegou a Revolução, o Kautsky... E em determinado momento, o Kautsky era a voz mais respeitada no marxismo. Né? Claro, mas com razão, né? Assim, nesse momento não tinha outra. Mas, Vladimir, você falou... Ele deu uma grande contribuição
Porque a gente tem que criticar, Cid, mas criticar é o seguinte, tirando o mérito do cara também, entendeu? Agora, o problema do reformista é que se por acaso vira o velho revolucionário, ele tende a se acovardar. O problema do revolucionário é que ele tende, entendeu, a ficar fora da luta social. Havia uma tradição também de luta política na esquerda e no marxismo muito sectária, né? Um Kautsky é mais lembrado pelo título da obra do Lenin, o renegado Kautsky, do que pelas contribuições. É verdade. A revolução, Mas e o pessoal não lê, por exemplo, lê o revisionista de fato, que era o Bernstein. O Bernstein estava errado, mas ele teve muitas contribuições para quem quisesse aprender na época, ele trouxe muitas contribuições, entendeu? Porque ele pegou o novo. E por isso eu digo que o pessoal da esquerda é conservador, ele fica ali naqueles textos, naquela coisa, ou o líder disso, ou aqui não pode tocar, é como se fosse igreja, entendeu? Então, não pode. E hoje a esquerda brasileira não é só a brasileira, é uma esquerda completamente ultrapassada. Já vou te perguntar sobre a esquerda brasileira, mas eu quero explorar um outro tema ainda, Vladimir. Você não acha, e você falou aí do pessoal que, mesmo de esquerda e suavizando materiais, não, vai encontrar fulano depois de morrer e tal. Você não acha que a descrição do que seria o comunismo, uma coisa que viria depois, parece muito com a descrição do paraíso pelas religiões? Pode, mas a utopia é uma necessidade. Né? Você lê o Tomás Moro, lê aquela coisa. Você tem um objetivo final, dizendo o seguinte: vamos criar uma sociedade mais igualitária. Como é utopia, você faz o que quiser, porque não tem base científica. Tem uma história contada pelo Eduardo Galeano, muito boa. Ele estava numa palestra na universidade, junto com um colega argentino, e alguns estudantes falaram: mas para que serve esse negócio de utopia? E ele disse: pô, ainda bem que essa pergunta não foi para mim, que eu não saberia responder. E o argentino disse: não, ela nos mostra o caminho. Ele disse assim: você quer essa direção. Então a utopia tem esse... Você sabe que não vai atingi-la. Você caminha 2 passos, ela se afasta 2 passos. Mas eu não diria isso. Eu acho que tem muita gente que acha que vai atingir. Claro, entendeu? Mas faz parte também desse... É um negócio, é um embrulho, entendeu? Agora, a utopia, mas o que o Marx, por exemplo, disse da utopia? Quase nada. Mais igualitária, que não deixa ele dizer uma coisinha, entendeu? O Engels escreveu mais, tá? Mas é isso mesmo, uma sociedade mais igualitária e mais libertária. Nesse sentido, entendeu? Aí é comunista, ele usa assim, sociedade mais libertária e igualitária, mas os comunistas não têm mais nada a ver com isso. Os partidos comunistas, tudo que eles defendem pertence um pouco ao passado, entendeu? O que é que você acha? Dia a dia a vida deles não tem... E as experiências pós-capitalistas que propunham socialistas e a caminho da construção do comunismo, como é que você define essa sociedade? Eu sempre disse que é um modo de produção específico. E não inventei isso. Isso aí foi vamos dizer, tinha gente que defendia, tinha uma polêmica internacional a esse respeito. Agora, a meu ver, é uma confirmação de Marx. Por quê? Porque a revolução não foi feita nos países desenvolvidos, como Marx dizia que seria. Como é que seria a utopia do Marx? É o seguinte: países altamente industrializados, que aí a classe operária podia organizar. Ora, a classe operária russa era menos de 1% da população. E organizar coisa nenhuma, entendeu? Então, quer dizer, essas revoluções Mas foram fez feitas... a revolução, né? Claro, mas a burguesia também fez, e daí? Então, quer dizer nada, entendeu? Ali, não só ali, na Hungria, depois na China, né, que é uma revolução original, eu não vou falar de Cuba porque eu sei a cubanófilo, entendeu? Então, mas na China, todos os países eram países subdesenvolvidos. Então, o que é que criaram? Criaram um modo de produção onde o Estado domina quase tudo, entendeu? E uma tirania. Eu sou contra qualquer tirania, entendeu? Pegando-se de tirania não é ditadura. Aqui no Brasil, todo mundo passa a chamar de ditadura qualquer regime forte, né? A ditadura, de fato, é um regime de transição, né, baseado, em tese, na Constituição atual ou na Constituição futura. Quem quiser discutir isso depois, venha. Mas a tirania é um negócio permanente, a forma de governo permanente. Criaram tiranias, onde a classe trabalhadora terminava oprimida. Pronto, é isso. Então foram novos regimes de opressão, que não quer dizer que não tivessem mérito nenhum, entendeu? Assim como o capitalismo tem seus méritos, entendeu? Nos regimes tecnocratas, eles tiveram mérito industrial. Por exemplo, a Rússia, em 50 anos, se transformou a segunda potência industrial do mundo. Tá certo? Então, esse regime ficou-se por quê? Porque concentrou o capital, com aquela delicadeza que caracterizava o camarada Stalin, entendeu? Eles destruíram o campesinato, liberaram a mão de obra barata para a cidade
E o Stalin pegou, taxou, fez investimento público e investiu pesadamente, com muitos erros. Você vê agora a China repetindo isso. E olha que a China já não é mais uma tirania qualquer, não é mais aquele igual ao regime tecnocrata. Mas a China pegou dinheiro gastando em quê? Construiu cidades inteiras onde não tinha ninguém. Especulação imobiliária, agora estão pagando o preço. O Stalin, ele pegou, digamos, R$100 e gastou 80 mal, mas gastou 20 que deram efeito. Então aquele negócio puxou, 20% puxaram a industrialização, mão de obra barata, entendeu? E eles transformaram a Rússia realmente numa potência. Mas isso não justifica. Eu não queria uma tirania para fazer isso, eu sou contra a tirania. Agora, você aí, então, tem um julgamento desse negócio. A esquerda continua defendendo sistemas desse tipo. Os partidos comunistas defendem a China, a Rússia. Tem gente que ainda fala na China como socialista, pelo amor de Deus, entendeu? Mas tem. É uma tirania, mas não é mais socialista, no sentido que eles davam ao termo. Eu sou contra qualquer tirania, entendeu? E acho que se a esquerda pensa num regime libertário e igualitário, não pode ter tirania. Vladimir, você foi deputado por 2 mandatos e chegou a ser líder. Um saco. E chegou a ser líder do PT. Por que só 2 mandatos? Eu lembro que na primeira campanha sua, você dizia: eu não ficarei mais de 2 mandatos na Câmara de Deputados, 2 mandatos seguidos. Fala um pouco disso e acho que é um processo de cooptação mais ou menos inevitável, não sei, que essas instituições causam ou jogam em relação aos deputados. Quem faz carreira parlamentar? Olha, o meu problema é muito simples, baseado na experiência. Você me diz o seguinte: Universal, meu filho, eu sou de uma família de políticos de direita e sei que eu conheci esse mundo, mas eu digo, quem passa mais de 2 mandatos vira político profissional. Político vira profissão. O cara é médico, deixa de ser médico. O advogado perdeu o bônus. O outro vai. Tendo emprego ou não anterior, não é conveniente. Então eu defendi que 2 mandatos, um você aprende, no segundo você ensina, depois se manda para ter uma profissão, entendeu? Porque político profissional é errado, entendeu? Devia mudar sempre a representatividade popular, arejar o ambiente, e o cara vai se transformando numa peça da estrutura. Para manter o mandato depois, ele faz qualquer coisa, entendeu? Então, o cara começa a passar aquela fronteira, né? Entre o negro e o branco, a fronteira cinza ali, começa a ficar mais picareta. O Lula disse uma vez que tinha 350 picaretas no Congresso, não foi? Hoje tem mais. Mas eu acho que ele está certo numa coisa. Eu fico imaginando que são 350 ladrões, não são. Pelo menos na minha época, o ladrão era a minoria. Agora, picareta tinha bastante, entendeu? Que é o quê? O cara usa emenda para benefício próprio, em vez de usar para benefício público, é coisa desse estilo. É mesmo. O cidadão vai se adaptando, entendeu? E o resultado basta você ver o PT, entendeu? Cujas bancadas foram se transformando e vira coisa de profissional. E, ao mesmo tempo, a campanha também. Veja bem, eu fui candidato a deputado de novo depois. Não porque eu quisesse, porque eu acho que ser deputado é um saco, entendeu? Mas porque foram pedidos pelo PT para fazer um trabalho de apoio às prefeituras do PT. E perdi a eleição. E a coisa curiosa é que o pessoal queria me apoiar no PT e tal. Mas agora, todos os grupos pediam dinheiro. Então você tinha o seguinte: um grupo fazia um trabalho ali no bairro tal, R$10.000 por semana ou R$10.000 por mês. Então, o eleitorado de esquerda que votava grátis passou para o PSOL. E no PT o pessoal não tinha mais aquela base, o pessoal tudo é pago. Então virou o quê? Quem tinha mais dinheiro. Agora tem o fundo partidário, né? É diferente. Mas essas estruturas, agora é diferente do seguinte: é quem controla o fundo partidário. A picaretagem é a mesma, entendeu? Então, você só é candidato se tiver grana. Vai uma estrutura. Agora você imagina isso nos outros partidos. Quer dizer, uma estrutura que se mantém. E o cara, entendeu, vai fazer tudo para ficar lá mantendo. Por isso aí é a minha justificativa política e tal. Agora o outro é o seguinte: é um saco ser deputado. Um saco. A menos que você tenha uma função qualquer, sei lá, presidente da Câmara, que eu nunca gostei, mas os caras trabalham, né? O líder. O ano que eu fui líder foi uma beleza. Aí você vai dizer se o Vladimir é um picareta, né? O que queria mandar. Não. É porque o líder trabalha 24 horas por dia. Ele tem que estar lá, está no plenário, está no céu. O deputado comum
Primeiro, ele ia lá terça-feira. Hoje deve ser pior, naturalmente, né? Ele ia terça-feira, eu ia segunda, que achava que era um dever, não sei o quê, ia preparar as coisas. O cara ia terça, aí perdia a comissão de manhã, de terça de manhã. Chegava de tarde, aí fazia aquelas arrumações e tal. De noite ia pra farra, porque tem aqueles bares, aquele negócio que os parlamentares gostam de ir e tal. Eu fui uma vez em 8 anos naquele bar que era o Bar do Ulisses Guimarães, né? O restaurante. E eles iam para lá. Aí de manhã o que eles faziam? Dormiam. Boa parte não ia para a comissão na quarta-feira, entendeu? Então as comissões eram de zero e tal. Aí de tarde tinha uma plenária. Aí quarta-feira era dia de votação. Aí o cara chegava 3 horas na Câmara. Entendeu? Então, bom. Aí mais ia votar, depois ia para a farra de novo. Aí quinta-feira ia embora para casa. Então, e quem ficava lá, como eu, trabalhando de segunda a sexta, eu ainda ia à sessão de sexta de manhã, não era obrigatória. Mas eu ia para falar. Quando não ia, tinha a facilidade de deixar o discurso escrito e é dado como lido. Então, que eu vinha para a minha audiência popular, eu dava audiência popular toda sexta-feira, prestando contas do que eu fiz na semana na Câmara, lá no que chama hoje audiência popular, que é uma experiência interessante. O buraco do lume, entendeu? Pois é. Mas aí o que acontece? Eu tinha que preparar, tinha uma assessoria da liderança do PT, que era muito boa, depois eu valorizei muito quando fui líder da bancada, respondendo a sua pergunta anterior. Eu ganhei a eleição de líder da bancada porque o pessoal era insatisfeito, porque lá também tinha institucionalização de privilégios na nossa bancada do PT. Então, o pessoal de todas as tendências, todos os grupos, os pensamentos, que não tinham nada que ver, porque eu era considerado radical, entendeu? Votaram em mim e eu ganhei para fazer a liderança. E fiz uma liderança também coletiva, com um conjunto de vice-líderes, entendeu? E nós ampliamos a liderança do PT com o quê? Conversando com o Inocêncio da Oliveira, com um grande presidente. Você sabe que tem grande presidente político, tem Ulisses Guimarães e tal. Mas o Inocêncio, primeiro, respeitava as diferenças, respeitava todo mundo. Depois limpou a pauta da Câmara, que era uma coisa rara. Acho que você é o primeiro cara de esquerda que eu vi defendendo o Inocêncio da Oliveira. Mas é. Você vê, o Inocêncio limpou a pauta, que era uma coisa que todo mundo reclamava, que tinha 3 mil projetos. Não sei se limpou a pauta. Tratava todo mundo igual. Entendeu? Tinha uma reunião de líderes e ele, em geral, seguia as lideranças diversas lá. Entendeu? E o Inocêncio disso foi muito. E não só ele, como a direita do PFL, ele me ajudaram a expandir o PT. O PT não podia informatizar, porque tinha 2 salinhas embaixo lá do plenário e tal. Eles me cederam, e o PSDB também, o Serra, eu fui lá pedir e consegui 3 lugares, 3 salas, 2 do PFL e 1 do PSDB. E com isso eu informatizei como é o gabinete do PT. A bancada, o gabinete aí da liderança. E, claro, e abrir para assessores competentes. Deve ficar com raiva, né? Porque se o cara chegasse fazendo concurso para assistente e começasse a fazer discurso político, esse não entrava nessa. O cara era de direita, mas entendia de imposto de governo. Porque o cara, você precisa isso, o deputado não tem conhecimento, ele precisa estar informado. Houve uma mudança nesse sentido. Então, isso aí, a bancada, com as lideranças e tal, com os outros, ela apostou muito, entendeu? Para quê? Para acabar com aquela história de ficar. E aí você tinha trabalho, entendeu? E fazia e tal. Agora o deputado sozinho era o seguinte: eu chegava lá segunda-feira, preparava. Mas mesmo assim, a reunião da comissão de terça. Depois, terça, eu ia na reunião da comissão, que era amanhã. E aí, depois não tinha nada. Você ia para o plenário para não fazer nada. Ainda mais o PT, que tem essa qualidade, que votava tudo na bancada, né? Depois que você discutia na bancada, o seu voto era obrigatório, não tinha mais. Então você ia para o plenário, 10 horas de discussão às vezes. 10 horas de discussão, quando você já tinha seu voto. Bom, eu lia. Desde aquela época eu lia muito sobre Estado. Aí o Globo me denunciou e aos outros, porque a gente ficava lendo na hora do... Mas, claro, a gente já tem o voto, já está decidido. Vou ficar ouvindo besteira? O Globo denunciava, eu tive que parar de ler. Aí eu ficava andando de um lado para o outro, cada vez mais angustiado, entendeu? Porque eu não tinha o que fazer. Aí, rapaz, entendeu? Isso aí me deixou com saco, entendeu? E não sei como tem quem gosta. Porque o cara não... Eu fazendo tudo que era de direito, preparando minha comissão, estudando os projetos, discutindo na bancada, eu tinha um tempo inútil enorme.
Quer dizer, quem é deputado profissional vai lá beber com os amigos, vai para o gabinete, frequenta, vai para casa tirar soneca, vai não sei o quê, que a votação só vai ser 6 horas. Tá? E um deputado como eu ficava, olha, eu fiz tudo. Se eu pudesse ter largado em 90, eu teria largado. O Cid é o responsável por eu não ter sido largado em 90, porque ele foi lá me pedir apoio lá para dar uma grana e disse que senão o nosso candidato a governador não sairia, entendeu? Mas ficou. Aí, era um bom pretexto que eu saí de ser deputado, era candidato a governador para perder, né? Porque ia perder. Bom, então a experiência deputado tem muito trabalho a fazer, mas a dinâmica da Câmara é uma dinâmica horrorosa. Agora imagine o Senado, porque no Senado você sabe a velha história, né? Um senador indo para o outro, e o cara disse, isso aqui é uma beleza. Aí o outro senador disse, isso aqui é o paraíso. Aí o do lado disse, mas a gente aqui não precisa morrer. O Darcy Ribeiro que disse isso, né? Você é melhor que o paraíso, que não precisa morrer para estar aqui. Vladimir, tá chegando. Mas o Senado é mais molenga. Tem um ritmo ainda mais atrasado. Quer dizer, só vai para lá quem tem um gênio muito. Eu gosto de fazer coisas, trabalhar, entendeu? Então, pô, tá. Eu me sentia muito mal lá, salvo o ano que eu fui lido. O ano que eu fui lido com uma beleza. Além do que, houve, claro, episódios, né? Como coisas interessantes, como o negócio do presidencialismo, que houve um plebiscito no PT, e eu percorri o Brasil também, com outros caras que eram mas sobretudo Jacques Wagner, né? Que ficou nosso representante depois na campanha do PT pelo presidencialismo. E o Genuíno, Lula, Plínio, todos eles eram parlamentaristas, entendeu? E nós ganhamos presidencialismo, e sem o presidencialismo não tinha Bolsa Família, não tinha... Jamais o Lula chegaria a ser chefe de governo. Jamais. Talvez fosse o Arthur Lira. Bah, imagine, pois é, entendeu? Mas nós chegamos a responder, é importante saber disso. A luta pelo presidencialismo, 2 etapas. Na Constituinte, eu encaminhei a defesa do presidencialismo não do PT. Mas depois o plebiscito interno, em que toda a cúpula do PT, quase toda, era pelo parlamentarismo. Quem é a esquerda hoje no Brasil? E o que é essa esquerda? Bom, a esquerda no Brasil hoje acho que sou eu. E o que é? Nada. Nada. Hoje em dia a esquerda toda está muito ultrapassada. Eu não vejo partido. Quer dizer, o PT, com todas as vantagens que o PT teve, o governo Lula, os benefícios que o governo Lula deu para o pessoal mais pobre, que tem que ser reconhecido. O PSOL, que é uma imitação do PT, entendeu? Em escala menor, com as mesmas tendências, os mesmos grupos, a mesma brigalhada, a mesma... O PSOL é um pouco o PT do início, não é? Ou não? Eu acho que é o PT do fim. Você espera, entendeu? Então, o PSOL e os velhos partidos comunistas. Eu acho interessante, sem querer sacanear ninguém, entendeu? Mas eu vi que partido que comemora 100 anos devia desaparecer. 100 anos. E não chegou, não vai chegar nunca. Porque mudou o mundo todo, entendeu? Então, os partidos comunistas, que têm uma grande tradição na história do século XX, de luta e tal, eles estão paralisados, pararam no tempo, entendeu? E eu digo os comunistas, os oficiais, e esses grupelhos que andam por aí, que eu não sei o nome mais, entendeu? Também não. Não, isso aí, acho que a esquerda no Brasil não existe, mas é conservadora. Conservadora, dentro do sistema inteiramente, entendeu? Outro dia no telefone com o Cid, a gente discutiu um pouco isso, que era o Lula tem que se render ao Lira, entendeu? Movimento de massa de pressão no parlamento não tem nenhum, entendeu? E com dificuldade. Agora, veja bem, não é um problema só do PT, é um problema do movimento. Por exemplo, o gay, negro, né? Vai dizendo aí. Mulher, né? Todos os movimentos cresceram muito. Me sacanearam muito, porque nos anos 90 eu disse que o maior movimento de massa que a gente tinha era dos gays. Me riram. Eu digo, claro, 2 milhões de pessoas na Paulista. Esses movimentos cresceram, se diversificaram e são muito importantes hoje em dia. O movimento ecológico também, por si e tal. Mas eles não conseguem criar um centro. O ecológico não tem mais condições. Mas não conseguem ter um centro político, entendeu? Eles não conseguem ter uma síntese. Quem é que pode fazer a síntese das transformações sociais? Antigamente, o Marx dizia a classe operária do chão, por quê? Porque está no centro da produção. Vai mudar a produção. Eu sou marxista nesse sentido. Eu acho que a economia tem um papel muito importante, entendeu? Na estruturação geral da sociedade. Não acho ser exclusivo, veja bem. Mas o Marx dizia, agora,
Hoje em dia não tem. Na economia não tem, porque a classe operária está acabando. E esses setores diversificados de mulheres, de gays, de negros, eles não têm, pela dinâmica da luta deles, eles não tendem a globalizar. Eles tendem a fazer frentes. Eles tendem a se somar, mas não a se fundir. Então, é um problema. Você vai perguntar, onde está o Marx do século XXI? Estou esperando. De vez em quando eu leio ali para saber se nos Estados Unidos apareceu, né, alguém. A direita também está atrasada. A direita também é antiquada. Então não apareceu. Ao que eu saiba, veja bem, já tem tempo que eu não acompanho tanto isso. A direita também não tem uma visão do século, que é o século XXI. Como vai ser? Eu vejo a direita muito operante na descrição da modernidade, mas não nas alternativas. Você leu o livro daquele, como é aquele que escreveu? Você está falando, Natrão, da direita que toma banho, não dessa direita bolsonarista. Claro, a extrema-direita é pior ainda. Mas a direita, quando você vê, o cara que escreveu o livro em 2006, ele escreveu um livro, e é um livro impressionante, entendeu? Que é um livro muito bom, e o cara dá dado muito importante. É um livro dele de 2016, e ele achava que era talvez o último. Mas ele está ativo como jornalista, inclusive comentando agora a guerra entre árabes entre Israel e Palestina. Ele dá dados que eu fiquei impressionado, que eu mesmo desconhecia, sobre a modernidade computacional, automação e tal. Mas quando chega no final, a proposta dele não tem nada. A proposta de saída não tem nada. Então, como ele não citou ninguém também, eu acho que não tem ainda alternativa de direita também. Acho que tem uma crise, e esse século, que vai ser o século do IA, entendeu? IA, inteligência artificial. Esse século, nós estamos muito atrasados. Estamos muito atrasados. Infelizmente, todos, não tem exceção. Não é A ou B, inclusive eu. Legal, um amigo, um dos grandes amigos que tenho, ele é bem mais velho que eu. E eu era mais novo na militância também, a gente militou junto. Ele era presidente da UNE e eu era um dos 5 vices. Eu quero agradecer a você, a lembrança, entendeu? Dizer que realmente é meu velho amigo, entendeu? E somos dos sobreviventes, espero que continuemos, entendeu? Porque como eu acho que o futuro é incerto, eu prefiro continuar vivo. Eu espero que nós dois tenhamos uma vida longa. Valeu, Vladimir. Valeu, irmão.